Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre TrueNAS Scale. Nesse vídeo específico nós estamos utilizando a versão 24.10 e nós vamos ir especificamente para a seção de Data Protection. Nessa seção de Data Protection você teria o TrueNAS Cloud Backup, você teria o Scrubly Task, o Cloud Sync, o Periodic Snapshots, Rsync, Replication e Periodic Smart. E nesse vídeo nós vamos explicar cada um, como que você pode configurar cada um e qual que seria a vantagem de um em relação ao outro. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, nesse vídeo específico nós vamos focar na seção de Data Protection. E a seção, acredito que é uma das seções mais importantes do TrueNAS, porque garante que seus dados estão protegidos, estão estáveis e que você pode acessar eles o quanto você quiser, sem se preocupar que a qualquer momento ele vai ser apagado ou perdido. Por isso mesmo que nós vamos ir por diferentes tipos de backup ou diferentes tipos de conexões que nós temos. Antes que a gente comece a mostrar especificamente a questão de Data Protection, nós vamos vir aqui na minha tela, onde eu vou explicar um pouco mais sobre o sistema que eu estou usando. Como falei, o sistema que eu estarei utilizando vai ser um sistema físico. Então, nesse caso, eu estou com um computador físico, na qual eu consigo ver propriamente a temperatura de cada CPU, eu consigo ver a utilização de cada CPU. Eu estou usando o computador mais antigo, então estaria utilizando o i5 3570K, na qual ele teria 4 cores e teria 16 GB de memória RAM. Então, se você fizer seus cálculos, você precisa 8 GB mínimo de memória RAM para rodar o seu sistema, e eu teria 16, então eu poderia colocar pelo menos 8 terabytes de dados sem ter problema nenhum e sem poder afetar minha eficiência. Se a gente olhar aqui, já de cara ele usa 2 GB de serviços, 0.2 GB de ZFS Cache e teria 13.5 GB free, na qual eu já criei meu pool. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho meu pool, use data e apenas um hard drive. Eu sei que eu falo que não está certo usar só um hard drive, porém, no meu caso é só para teste, então para que eu vou ficar fazendo RAID, para que eu vou fazer cache, para que eu vou fazer outras coisas. Então, se eu vim aqui na parte de storage, eu teria só um hard drive de 500 GB, na qual eu não tenho mais nada criado. Eu não tenho log, eu não tenho cache, eu não tenho spares, eu não tenho mais nada. Apenas um hard drive conectado. Tendo isso em mente, o que nós precisamos verificar? Nós temos que ter certeza que esse hard drive não vai falhar, ou se por acaso ele falhar, eu vou ter uma proteção contra isso. E por isso mesmo que vem essa seção de Data Protection, e essa seção de Data Protection é tão importante, porque aqui você tem várias opções de proteções. Então, você poderia colocar um True Cloud Backup, você poderia utilizar o Scrubly Task, na qual já está ativado como default, mas nós vamos entender um pouco mais como funciona essa opção. Nós podemos utilizar o Cloud Sync Task, nós podemos utilizar o Periodic Snapshot, Rsync, Replication and Smart. Então, toda vez que eu pego meu sistema, a primeira coisa, quando eu crio meu pool, eu preciso configurar essa questão de Scrubly Task. E para que serve esse Scrubly Task? Basicamente, ele vai varrer todos os dados e vai garantir que não tem nenhum dado corrompido. Porque o que pode acontecer? Você copiou o dado, porém na hora que ele fez a cópia e fez as paridades e todo aquele processo, o dado não foi copiado de modo correto ou não tem todas as informações, foram corrompidas algumas informações. Sem que você rode esse sistema ou essa teste, você não sabe se os dados foram corrompidos ou não. Se por acaso foram corrompidos e você não percebeu isso, depois de muito tempo, você não vai conseguir recuperar esses dados. Por isso mesmo que vale a pena você fazer o periódico disso. Então, se eu vim aqui para editar, aqui com o periódico ele está como home, ele vai ter threshold máximo de 35 dias. O que seria esse threshold? Isso significa que ele vai tentar fazer essa atualização até no máximo 35 dias, se por acaso ele não terminar. Então, como default, ele está setado para fazer exatamente no sábado ou no domingo, às 12 horas da manhã. Se por acaso nesse domingo não rodou, então ele vai tentar rodar
na semana que vem, ou no dia seguinte. No dia seguinte até 35 dias. Eu posso criar descrições? Posso. Como default ele já cria isso automaticamente para garantir que seus dados estão protegidos, deixe uma vez por semana. Tenho que fazer mais frequentemente? Não. Eu acredito que fazer muito frequentemente não vale a pena, porque isso aí demora muito tempo, porque ele vai ler todos os dados, ele vai verificar se todos esses dados estão corretos e depois ele vai avisar ou vai tentar corrigir esses dados. Uma vez por semana tá bom, normalmente no meu sistema eu deixo uma vez por mês, porque eu não copio tantos dados de entrada e vinda. Se por acaso você tiver uma empresa e essa empresa copiar todos os dados e assim por diante, sim, vale a pena rodar uma vez por semana, mas lembrando, o sistema vai estar pesado e ele vai demorar muito tempo para terminar essa configuração. Então, como eu falei, esse aqui é só para proteger os seus dados. Outra coisa que você tem que fazer é, se a gente vir aqui na questão do Smart, aqui seria para proteger seu HD. Esse Smart faria teste para garantir que esse HD não está falhando. Então nós vamos setar, no meu caso, vou colocar Add, vamos escolher qual dos HDs que eu quero, porque eu tenho dois HDs, eu posso selecionar os dois, um que estaria rodando o iOS e o outro que estaria rodando o nosso storage. Vou selecionar o tipo de Smart, eu posso colocar como long ou short. Normalmente eu deixo como short porque para mim funciona muito bem isso. Porém, se você quiser fazer uma verificação mais específica, faça uma verificação ou longa ou offline. Mesmo assim, nós vamos vir aqui Schedule e nós vamos colocar para ele verificar uma vez por semana. Não preciso fazer mais frequentemente, porque se por acaso o HD estiver indo para falhar, você tem um tempo específico. Não significa que ele vai aparecer no Smart já no dia seguinte ele vai falhar. E outra coisa, não significa que o Smart garante que não irá falhar de modo nenhum. Uma coisa que eu esqueci de lembrar é que se por acaso você quiser ver o status do Scrambling, você pode clicar aqui e ele vai aparecer as informações na qual você pode ver o que está acontecendo, se está ativado e assim por diante. Vamos voltar aqui na Data Protection e no Smart. Aqui no Smart seria a mesma coisa, você pode ver o que está acontecendo, todas as suas tasks, principalmente se tiver mais que uma task, e você pode adicionar uma nova task e verificar como que estão as informações desse sistema. Nós vamos agora voltar a Data Protection. Então, basicamente, nós temos essas duas tasks. Esse aqui para garantir que seus dados estão protegidos e esse aqui para garantir que seu HD está correto. O que mais nós podemos fazer? Agora nós podemos fazer periodic snapshots. O que seria esse snapshot? Seria uma foto do HD no momento que está lá. Por quê? Seus dados podem ser corrompidos ou não, isso está sendo coberto e seu HD pode falhar. Porém, nada garante que, se por acaso você tiver ransomware, um vírus ou alguma coisa que começa a atacar seus dados, ou até sem querer alguém deletou esses dados, você não tem ainda nada que vai garantir que seus dados estão lá ou você pode recuperar eles. Por isso mesmo que vem o snapshot. Então, se eu vim aqui, eu vou colocar snapshots, vou adicionar e vou selecionar qual que seria o dataset. Eu posso selecionar um dataset específico, todo dataset. Lembrando, se você selecionar todo dataset, se você tiver apps e outras coisas, ele vai fazer o snapshot disso. Se por acaso você quiser só uma pasta específica ou uma região específica, você pode selecionar essa região específica. Lembrando, se por acaso seu sistema tiver muito arquivo apagado, recriado e assim por diante, esse tamanho do snapshot vai ser maior, porque basicamente ele vai manter uma cópia ou uma imagem virtual daquela imagem no período que estava. Então, lembrando, se por acaso você criar um snapshot por muito tempo e muito snapshot, você vai acabar utilizando mais espaço. Se espaço não seja seu problema, você quer guardar as informações, sim, cria por um tempo ilimitado ou com uma frequência muito alta. Caso contrário, você cria num período específico. No meu caso, ele vem como default 2 semanas. Eu poderia colocar 3, 4 semanas e assim por diante. Outra coisa aqui seria a frequência e qual que seria o tempo do snapshot. Eu posso colocar de hora em hora, dia, semana, mês e dias específicos. Normalmente eu deixo uma vez por dia e eu colocaria no máximo uma semana, 7 dias. Porque se por acaso eu quiser recuperar esses dados em uma semana, perfeito. 2 semanas talvez não seria tão importante porque eu já descobriria que esses dados não estão funcionando. E mesmo assim, esses dados seriam copiados no meu backup, na qual eu gravo uma vez por semana. Então, se tiver 2 semanas, 3 semanas, eu consigo recuperar elas no meu backup ao invés do meu snapshot.
Mesmo assim, eu criei meu snapshot e agora ele está como pending. O que significa não foi rodado ainda. Então, se eu clicar aqui, eu posso verificar mais informações. Eu posso abrir aqui, posso ver qual que seria o tempo para rodar novamente o snapshot, qual foi a última vez, quanto tempo de retenção, se tem legacy e tem algum VM sync. Então, se a gente voltar agora no Data Protection, nós temos todas as informações específicas do nosso HD local. Porém, se por acaso esse sistema parar de funcionar, nada garante que meus dados estão seguros. Por isso mesmo que vem Backup, Cloud Sync e rsync. Todas essas 3 opções ou essas 4 opções seria para garantir que se por acaso teu sistema em si falhar, você teria um backup. Se por acaso teu computador pegar fogo, isso aqui não, essas 3 opções não vão garantir que o computador ou seus dados estão seguros. Por isso mesmo que vem a opção de Cloud, Cloud Sync e rsync. Eu vou explicar um pouco como funcionaria o Cloud Backup. Cloud Backup, basicamente, você estaria fazendo backup em um provedor do cloud, na qual você tem que criar suas credenciais. Se eu vim aqui na questão de credenciais, em backup credenciais, eu poderia criar credenciais para o cloud, credenciais para o SSH e o SSH. Então, se eu clicar aqui, eu já criei uma credencial para o meu Google Drive, mas eu poderia vir aqui e selecionar outros provedores. Então, eu poderia colocar como Amazon, Blackbox, Dropbox, FTP. O que seria esse FTP? Esse FTP seria um outro servidor com conexão FTP, ele ia transmitir todas as informações lá do mesmo jeito que seria o Cloud Sync, ou mesma coisa que seria no Google, porém com o processo do FTP. Mesma coisa para o HTTP, mesma coisa para o Mega, mesma coisa para um SFTP, WebDAV e assim por diante. Mesmo assim que eu usei meu Google Drive para criar ele, então eu não preciso reconfigurar nada. Então, o primeiro que nós vamos verificar seria o TrueNAS Cloud Backup, na qual, se a gente clicar Add, nós podemos selecionar a pasta que nós queremos fazer o backup, e daí nós vamos ter que adicionar um outro usuário. Nesse caso, a única opção de backup que o TrueNAS oferece seria através desse storage. Você pode criar uma conta na qual você pode utilizar ele em valor mensal, e ele fala que é um pouco mais barato em relação aos outros, porém você precisa utilizar apenas essa opção. A outra opção de backup que você teria seria o nosso Cloud Sync, na qual você poderia vir aqui e colocar adicionar. Você vai escolher um dos provedores que você criou. Como mostrei, eu tinha criado esse do Google. Vou colocar Next e ele vai falar qual tipo de direção que você quer. Lembrando, Pull and Push, um para mandar todas as informações e outro para copiar todas as informações. Você pode deixar como copy, então ele vai criar uma cópia, ele pode mover ou ele pode fazer a sincronização. Sincronização significa que os dados vão ser sincronizados de um lado para o outro, então vai ser os mesmos dados que vai ser no seu cloud e no seu TrueNAS, sempre lembrando a direção que você está direcionando. Copiar, ele vai copiar os seus dados e acabou, e mover, ele vai mover de um lado para o outro e não vai ter em um dos lugares. Eu prefiro utilizar com sync, desse jeito os mesmos dados que estão de um lado estão do outro. Agora você pode escolher qual que seria a direção e aqui onde que estaria os arquivos. Qual que seria a descrição disso e qual que seria a frequência. Se por acaso você quiser deixar uma vez por semana, faça uma vez por semana ou a cada hora. Se por acaso você deixar como sync, se você deixar uma vez por hora, seria bom o suficiente e você teria seus dados. Caso contrário, você teria o daily. Lembrando, se por acaso seus dados foram corrompidos e as informações que você criou não são feitas de modo correto, então esse backup basicamente está inútil porque ele vai copiar dados corrompidos. Lembre disso. Mas assim, o próximo tipo de backup que você poderia fazer seria o rsync. Esse rsync seria basicamente um outro servidor através do protocolo de rsync. Então, se você vir aqui, você tem que escolher qual que seria o módulo que você quer. No nosso caso, nós não temos o módulo SSH, nenhum outro módulo. Nós podemos selecionar a pasta e nós podemos daí criar o IP do host externo, o nome da máquina e todas as descrições, todas as informações. Em um dos vídeos que eu mostrei como você pode utilizar para o OpenMediaVault criar o rsync, seria basicamente esse mesmo processo. Eu não vou muito em depth para esse processo porque ele vai demorar mais tempo
e nosso vídeo já está um pouco longo demais. Mesmo assim, lembrando, esse AirSync você pode criar ou você pode copiar essas informações de um computador para outro. Se por acaso esse computador estiver em qualquer outro lugar no mundo, você pode usar uma VPN para conectar. Uma das opções que eu gosto bastante é o Tailscale, na qual você configura o servidor final, que teria o AirSync. Esse teu servidor para conectar, primeira vez que você fizer o backup, eu sugiro que os dois estejam na mesma localização para questão de tempo. Caso contrário, você pode estar em outra localização usando o Tailscale para criar essa VPN, esse túnel, e dele vai copiar todas as informações de um lado para o outro, o que pode demorar um tempo, mas ele vai ter uma cópia desses dados em outro servidor. Então, basicamente, todas essas três opções seriam para backups, um através do TrueNAS, o segundo seria qualquer outro teu provedor que você escolheu de cloud, na qual ele vai fazer uma cópia, e esse aqui, o AirSync, seria mais dedicado para um outro computador físico. No meu caso, eu prefiro muito mais usar o AirSync, eu deixo um computador lá na casa dos meus pais, e uma vez por semana ele vai conectar através do Tailscale na casa dos meus pais, fazer esse backup, e daí se por acaso minha casa pegar fogo, eu tenho uma cópia idêntica lá na casa dos meus pais. E o Replication Task seria basicamente para garantir que duas máquinas tenham as mesmas informações, que se por acaso essa máquina parar de funcionar, você tem uma réplica dessas informações do mesmo estado da tua máquina em uma outra máquina na qual ela poderia começar sem que você sinta essa falha de sistema. Basicamente ela estaria como standby, se por acaso tua máquina principal falhar, você teria a segunda. No meu caso eu não uso isso porque seria uma opção de backup, porém essas outras opções cobrem a maioria dos casos, não necessariamente eu precisaria ter uma segunda máquina só para rodar esse sistema. Então desse jeito, nós mostramos todas as opções que você teria para o Data Protection. Se por acaso você quiser utilizar outras opções de cloud, você pode escolher qualquer uma dessas opções que teriam disponíveis e assim você pode criar um sistema mais seguro. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo, na qual nós mostramos como que você pode proteger seus dados. Nos próximos vídeos, nós vamos ensinar um pouco mais sobre aplicativos, network, virtualizações e assim por diante. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!